Bom dia, turma! Tudo bem? Vamos começar hoje com o nosso lindo e novo livro. A gente vai começar hoje entrando no segundo bimestre com o nosso livro, volume 2. Certo, turma? Bom, o que a gente vai começar a ver? Vamos iniciar hoje com português. Nós vamos ver da página 5 até a página 9. Bom, qual é o título, qual é o conteúdo dessa primeira aula? A água está em tudo. Em tudo o quê? O que será que está querendo dizer em relação a isso? O planeta Terra também é chamado de planeta azul. Alguém arrisca dizer por quê? Alguém já viu a imagem da Terra? Olhem aí. A imagem da Terra, a gente olhando lá de cima. Como é que fica? Dá para ver uma grande parte do nosso planeta azul. Por que azul? Porque o nosso planeta tem uma grande parte de água. Água doce e água salgada. Você sabe por quê? Acabamos de dizer. Vamos olhar mais um pouquinho nesse capítulo para a gente entender melhor. Vamos ali na página 6, no Diga Aí. Tem uma imagem de dois meninos brincando. Observem essa imagem e eu pergunto para vocês. Na imagem, que recurso natural eles estão usando para se divertir? Bom, é o elemento que a gente está conversando. Água. Em que outras atividades do dia a gente costuma usar a água? A gente usa água em várias coisas. A gente usa para higiene pessoal, cozimento dos alimentos, para nos hidratar, para limpar a casa, para muitas coisas. Em que lugares podemos encontrar água? E aí? Em que lugares? Nós encontramos em rios, em lagos, mares, no nosso chuveiro, piscinas, nas casas das pessoas. E aí, vocês acham que a água é uma fonte de recurso infinito, ou seja, ela nunca vai acabar? E aí? Bom, nós temos um número, nós temos o nosso planeta com muita água. E de vez em quando, chuvas, dependendo do clima. Ultimamente vocês estão vendo que tem um período muito ruim de chuva. Quase não está chovendo. Clima, tudo interfere. Bom, e o que a gente tem que fazer em relação a isso? Usar a água de forma totalmente responsável. Porque não, ele pode acabar como fonte de água. Alguns estados, a gente até já ouviu falar, Nordeste, o pessoal falar, é um estado de seca. Além de tudo, o Nordeste ele é um estado onde tem um clima seco. O clima da proporção de chuva lá é totalmente diferente. A gente vai estudar isso bastante em geografia, em relação ao clima. Então, assim, tem diferença entre estados mais chuvosos, estados menos chuvosos, mas tudo também depende muito da consciência de cada um. O uso de forma correta, de forma sem exageros e sem desperdício da água. Ali na página tem essa frase aqui. Por que chamamos a Terra de planeta azul? Porque a maior parte da Terra é coberta por mares e oceanos. Vista de muito alto, como eu falei, lá do céu, dá pra ver que o nosso planeta parece todinho azulzinho. Bom, ali do lado tem uma realidade virtual onde mostra um pouco como se fosse retirando a água do nosso planeta, como é que ele ficaria. É bem interessante vocês verem que a gente consegue observar a Terra lá de cima, para ver como é que fica, para a gente perceber mesmo como é que a Terra é vista de cima e por que ela recebe esse nome de planeta azul, certo? Bom, turma, a água ela tá em exatamente tudo que a gente faz. Ela é essencial para que haja vida no nosso planeta. Bom, ela está presente em cada célula do nosso corpo. Em dia 22 de março é comemorado o Dia da Água. O corpo de um adulto tem uma média de 65% a 70% de água. Já o de um recém-nascido, crianças possuem mais água no corpo, 78% a 80% de água. Quando a gente fala assim, fechem a torneira para escovar os dentes, façam o uso correto da água, é em tudo. Em tudo que vocês forem fazer. Se a
gente não fecha a torneira bem e ela fica só naquele pinga-pinga, sabe quanto pode chegar a gastar por ano? Umas cerca de 3.000 litros de água. Só nesse pinga-pinga. 3.000 litros de água por ano. É muita água, turma. Muita água. É um desperdício enorme. Quanto é que custa para fazer uma calça jeans? Quanto que gasta de água? Cerca de 10.000 litros de água para uma calça jeans. Viu como em tudo que a gente for fazer, a gente precisa, a água está presente para a nossa higiene, para a nossa vida, para o funcionamento dos nossos órgãos, para tudo. Às vezes a gente olha assim, minha pele está ressecada, mas eu passei creme. Ok? Você hidratou de fora para dentro, mas a gente também precisa estar hidratado de dentro para fora. Agora que a gente falou um pouquinho da água, vamos fazer o seguinte. A gente vai para o nosso conteúdo. Conteúdo, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um infográfico. O infográfico é bem parecido com um diagrama. O que é um infográfico? Bom, ali na página 7 vocês vão ver infográfico e ele tem a representação, toda a representação ali de um volume de água. Deem uma olhadinha aí. O volume total de água na Terra é aproximadamente 1,4 bilhões de quilômetros quadrados. 2,5% desse valor é de água doce, certo? Desses 35 milhões de quilômetros quadrados, em torno de 70% estão em forma de gelo. Toda aquela parte de geleiras, montanhas, as montanhas daqueles picos em cima, todos congelados. Ali é água. Ele só está em outra forma. Ela está em formato de gelo, mas não deixa de ser água. Vocês olhando ali o gráfico, ele tem como se fosse 3 níveis. Primeiro nível que a gente falou agora. Segundo, tem uma ondinha. E a gente começa a falar ali, o Brasil possui 12% de todas as reservas de água do mundo. Água doce. Então, deem uma olhadinha naquele copo ali, e o copo tá assim, Brasil e o mundo todo. Ou seja, a maior concentração de água está aqui no nosso país. 70% do volume está na região amazônica, contra menos de 5% na região que mais sofre com seca, que é o Nordeste, como nós já havíamos falado. Projeções das Nações Unidas para 2025, estamos pertinho. 1,8 bilhão de pessoas terão carência absoluta de água, ou seja, precisarão muito de água. Volume de água no mundo, 97,5% salgada e 2,5% doce. Lá na terceira camada, vamos lá. Consumo em todos os países. A gente falou sobre toda a água do mundo, a gente falou sobre a água no Brasil e agora o consumo de água no mundo inteiro. Estados Unidos, 300 litros por pessoa. Brasil, 150 litros por pessoa. Europa, 200 litros. Na África, 10 a 20 litros. Olha a diferença, até porque lá na África tem uma escassez muito grande de saneamento básico, que é a necessidade de encanamento, a necessidade de água potável, de água boa para ser utilizada. Bom, o que a gente acabou de analisar? A gente viu um infográfico. O que é um infográfico? É uma forma visual de apresentar um determinado tema. Qual foi o tema? É a água no mundo. A gente falou sobre água. O que ele teve? Ele teve informações sobre números, ele teve informações de imagens, ele teve texto. O que ele teve? Imagens, informações em texto, informações em números, para a gente conseguir identificar, ao olhar aquilo ali, a gente vê as informações. Fica mais fácil de entender uma determinada coisa ao olhar o infográfico. Então contém imagens, ícones, gráficos podem conter também, e textos. É o que serve para fazer a informação, o que tem dentro de um infográfico, para a gente ficar melhor. Informações com gráfico. A gente obtém informações através daquela imagem. Bom, para facilitar, já ouviram falar aquela expressão? Você entendeu ou quer que eu desenhe? Bom, se encaixa perfeitamente bem aí. Por quê? Porque às vezes eu tô aqui falando para vocês, falando, e opa, palavras entram e saem, algumas são absorvidas, outras ficam assim. Então, como eu sempre falo, é muito mais fácil a gente entender quando a gente visualiza, certo? Então, assim, infográfico é quando tem informações
com desenhos, com textos, com ícones, com gráficos, algo que fique mais visual, que fique mais fácil de entender, certo? Agora no final eu vou mostrar para vocês como é que funciona, através de um infográfico, o que acontece com o nosso corpo, o que pode acontecer com o nosso corpo com a falta de água. Não esqueçam de beber água. Nosso corpo necessita, nosso corpo é formado por a maior porcentagem de água. Nós temos muita água no nosso corpo. Então, assim, preciso manter meu corpo hidratado. Até para a pele e tudo mais. Então, assim, vou mostrar um infográfico do que pode acontecer com a falta de água e os benefícios de beber água. Então tá, turma. Bom, ali na página 9, um textinho que explica o que é um gráfico, certo? Então, é um gênero textual que contém informações por formas mais facilitadas. É mais visual. São informações curtas e objetivas. Aí do lado desse textinho em amarelo, bem aqui, ó, tem esse QR Code. Quando vocês forem ler isso aqui, vocês vão encontrar 4 ou 5 opções. São 5 opções que vocês vão clicar e saber quais as profissões que usam bastante o infográfico. Tem uma olhadinha que é um conjunto, vai mostrar o conjunto de pessoas que trabalham diretamente com o infográfico, que fazem o uso daquilo ali diariamente. Ele tem mais... ele é bastante usado para informar, trazer informações sobre um determinado texto, sobre um determinado assunto, certo? Bom, vocês vão fazer as atividades da página 8 e 9. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de olhar o QR Code, porque ele agrega na hora da visualização, na hora de vocês estudarem e obter mais informações a respeito desse determinado tema. Tá bom, turma? Beijo, até mais!